Nós temos que sempre orar, né? O ano passado, acho que foi o ano passado, eu dei um curso, uma palestra para a juventude do estado de São Paulo, e eu falava assim: irmãos, você sempre tem que orar por cura. Nem sempre vai dar certo, mas você tem que orar. Sua parte você tem que fazer, né? Você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que fazer. Aí um jovem pegou e falou assim para mim: olha, pastor, eu orei já por cura, e eu senti muito de Deus que a pessoa ia ser curada, mas a pessoa não foi curada, né? Eu falei: mas você obedeceu a Deus, você fez sua parte, que é orar. Deus é soberano para dar a cura ou não, amém? Eu não vou falar muito porque isso tem a ver com a palavra dessa manhã, mas só para você entender, quando você se disponibiliza, o milagre já foi gerado, amém? Quando você se disponibiliza, o milagre já foi gerado, você já está vivendo o milagre. Irmãos, vamos lá. É uma manhã de alegria, né? Uma manhã muito abençoada, cheia da presença de Deus. Esse altar hoje está pegando fogo aqui, os irmãos. Tudo cheio da unção, né? Tem aquele louvor lá, né? O crente cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. É uma bênção. Estava lá no Bispo Bruno lá, ele louvou esse hino. Aí ele começou a sair no meio do povo cantando do jeito assim. Ai, porque a alegria do Senhor é o que, irmãos? Nossa força. Irmãos, nós estamos terminando o ano, meu Deus, falta praticamente um mês para nós falarmos um feliz ano novo, né? Para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos parentes. E o grande momento aqui, nós estamos no último domingo do mês de novembro. É um domingo de novembro de missões. Mês de novembro é missões, e missões é 10. A gente entregou aqueles envelopinhos para você lançar a sua oferta de R$10, né, de forma voluntária. Essa oferta ela é específica para o departamento missionário. E a palavra dessa manhã, o tema da ministração que eu tenho para essa manhã, para os nossos corações, é siga em frente. Essa semana eu estive pelo segundo mês consecutivo participando de uma reunião de pastores, né? E eu era o menor, eu sou o menor do menor da casa de Jessé, né? Eu vindo embora quarta-feira, eu falava para o pastor Nivaldo, né? Eu falava: pastor Nivaldo, o que eu estou fazendo lá? Né? Eu falei: eu não tenho, como se diz no ditado popular, eu não tenho culhão, eu não tenho força, não tenho nada que eu possa oferecer para estar naquele ambiente. E o pastor Nivaldo falou para mim assim: o ambiente, ele diz muito sobre aquilo que nós queremos ser, né? O ambiente diz muito sobre o que nós queremos ser. E Deus faz isso. Deus é um Deus, guarde isso que eu vou te dizer nessa manhã. O nosso Deus é um Deus de conexões. E essas conexões que Deus ele faz conosco, elas são para nos amadurecer, né? E o amadurecimento ele gera um crescimento. Ele gera um crescimento moral, ele gera um crescimento intelectual, porque você aprende com pessoas que são maiores do que você. E eu comecei a entender que eu precisava fazer parte disso, e que eu estava sendo um felizado. Nós estamos falando de uma reunião de pastores fechada, então não é vem todo mundo, é uma reunião fechada mesmo, irmãos. E lá eu estou quietinho, só ouvindo, irmão, nem faço pergunta mas eu estou ouvindo. Isso faz parte do tema de hoje, seguir em frente. Porque o seguir em frente é você estar disposto a viver coisas novas e que eram inimagináveis para você. Você nunca imaginou viver isso. E de repente estão acontecendo situações, você está se conectando com pessoas que estão na realidade empoderando você, que estão ajudando você, que estão moldando você. A Bíblia fala assim que como ferro afia o ferro, um irmão afia o outro, e é isso. É um pelo outro, e nós vamos crescendo, como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento. E nesse processo de crescimento, irmãos, ele é um processo desafiador, porque ele vai mexer conosco, ele vai mexer com o que nós carregamos, ele vai mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, ele vai mexer com tudo aquilo que nós sabemos, né? Às vezes eu sou pego, irmão, achando que eu sei alguma coisa,
E aí eu sou desmontado, que eu falo, eu não sei nada. Nós estamos num processo de aprendizado, amém? Bom, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 20, vamos ler a palavra. Louvado seja Deus. Perdão, irmão, é 2 Timóteo capítulo 4, é que 1 Timóteo é uma outra ministração para nós em off, depois que eu preparei para outro dia, né? Mas eu já preparei, Deus vai dando, né? Mas para hoje é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Diz assim: Erasto ficou em Corinto e deixou Trófimo doente em Mileto. Amém? Erasto ficou em Corinto e deixou Trófimo doente em Mileto. Irmãos, o apóstolo Paulo é um homem que teve um encontro poderoso e sobrenatural com Deus. Era um homem letrado que foi instruído por Gamaliel, né? E era um bom fariseu, era um bom leitor da lei, né? Ele lia bem a lei, ele decorava bem a lei, ele sabia ponto por ponto. E o povo cristão, o povo que se converteu ao evangelho de Cristo Jesus, tinha se multiplicado de uma forma imensa. A multidão que acompanhou Jesus foi aprendendo com ele, e depois que ele não estava mais no nosso meio, que ele ressuscitou dentre os mortos, essas pessoas compartilharam o evangelho com outras. Então começou a crescer o número de cristãos. Mas para o judeu ortodoxo, o cristão é uma seita, né? Até no Brasil, em meados dos anos 1920, 1930, quando a igreja presbiteriana já estava antes aqui, mas a igreja pentecostal principalmente, que foi a que foi perseguida, muitos olhavam para a igreja evangélica pentecostal e falavam assim: é uma seita, né? E tem até um debate, acho que da Bandeirantes dos anos 90, que mostra uma moça falando, né? Ela falando assim: olha, as escolas de samba das favelas do Rio de Janeiro estão perdendo pessoas, porque está criando muita seita nas favelas. E que seita era essa que ela estava dizendo? Eram as igrejas evangélicas, que começaram a crescer de uma forma gigantesca no meio das comunidades do Rio de Janeiro. E agora as pessoas se convertendo ao evangelho falavam assim: não, eu não posso ir para o samba mais. Então escolas de samba famosa, como Estação Primeira de Mangueira, entre outras aí famosas, começaram a perder o número de pessoas para desfilar, porque a galera da comunidade estava crente, tinha se convertido ao evangelho de Cristo. Então eles tratavam isso como uma espécie de uma seita, aquilo que estava acontecendo. E não era diferente com os judeus. Eles olhavam para as pessoas que eles conheciam e que eram judias e que agora não eram mais, tinham abandonado e tinham ido para o cristianismo, e eles falavam: isso é uma seita. Então houve uma grande, o que, irmão? Perseguição. A igreja estava vivendo um tempo de grande perseguição. E qual era um dos precursores dessa perseguição? Qual era um dos estrategistas para perseguir, prender e matar o povo cristão? Era Saulo, que depois se chamaria Paulo. Então esse Saulo era o organizador das emboscadas para poder pegar o povo de Deus. Mas em uma dessas emboscadas, na beira do caminho, a Bíblia fala assim, que ele não conseguiu ver, uma luz forte, irmão. O camarada ficou cego. E aí Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus, né? Ele é um apóstolo, ele viu Jesus também. E a Bíblia diz assim, que Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ora, Jesus poderia ter virado para ele e falado assim: por que você persegue os crentes? Por que vocês perseguem os que me adoram? Mas qual foi a palavra de Jesus, né, que está no original? Por que você me persegue? Porque agora, eu vou abrir um parênteses aqui poderoso. Agora a luta, ela não é só sua, irmão. A luta que você tem enfrentado, a dificuldade que você tem vivido, ela não é só sua. Deus assumiu essa responsabilidade junto com você. Deus está pleiteando a sua causa também. Deus está contigo no meio desta adversidade.
Então, como diz o louvor da Cassiane, né? Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta a luta contra o ungido. Até na cova ele entra com a gente. Também na cova do Deus onde está presente. É bom, né? Eu gosto do louvor da Cassiane. Então Deus, ele era com o povo dele. Jesus estava defendendo o seu povo. Então Saulo, que perseguia a igreja, agora é confrontado por Jesus. E ele fica cego, irmão. E para encurtar essa conversão de Paulo, ele vai ter um encontro poderoso com Jesus. Ele vai se converter ao evangelho. E ele vai usar todo o conhecimento que ele tem. Ele vai usar toda a autoridade que ele tem. Ele vai usar a nacionalidade romana que ele tinha. Ele vai usar o status social que ele tinha para servir ao reino de Deus. E vai se tornar um grande homem, cheio do poder de Deus. E nós vamos encontrar textos em que Paulo foi usado para curar. Lá em Atos 14, Paulo foi usado para curar. Lá em Atos 19, Paulo foi usado para curar. Lá em Atos 20, Paulo foi usado para curar. Lá em Atos 28, Paulo foi usado para curar. Mas quando você relê esse texto que nós já lemos, de 2 Timóteo 4, 20, Erasto ficou em Corinto. E deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo era um grande amigo de Paulo. Era um cooperador da obra. Priscila e Áquila tinham montado a congregação, né? E nós estamos falando de um homem que era um grande obreiro da casa de Deus. Trófimo era um braço direito de Paulo, porque ele ajudava na coordenação da obra. Mas espera aí, eu li tanto texto que Paulo curou, e agora o texto vai dizer que Paulo ele deixa Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não impôs a mão sobre a vida de Trófimo e não o curou? Por que ele deixou seu amigo doente, sendo que esse é o mesmo Paulo, cheio do poder de Deus, usado para curar milhares de pessoas? Bom, nós vamos aprender algumas lições aqui nesta manhã, irmãos. A primeira delas é que Deus é soberano. Nem sempre Deus vai curar, mas vale ressaltar que milhões já foram curados, amém? Agora de manhã tem milhares de pessoas sendo curadas, sendo restauradas, sendo avivadas, sendo batizadas no Espírito Santo, com evidência em línguas. Milhares de pessoas estão sendo tocadas e ministradas pelo poder do Evangelho de Cristo. Mas eu repito assim, nem todos serão curados. Não existe um padrão de ação divina. Não existe um padrão de atuação divina. Não, se Deus curou um, Deus tem que curar um. Não é assim. Deus tem a multiforme dele trabalhar. Deus tem a multiforme ações que ele vai intervir, que ele vai agir, que ele vai operar na vida do ser humano. Então às vezes você vai orar sim, você vai fazer propósitos de consagração ao Senhor, você vai pegar o óleo ungido, como eu já fiz, e vai passar o óleo ungido, profetizando cura, e você vai sentir uma unção de Deus poderosa na hora da sua oração. Mas quando você terminar isso, às vezes a cura que tanto você queria não veio, mas você foi crente, você orou, você buscou. Pastor, mas isso me desmotiva, isso me tira o ânimo. Eu volto a repetir, como primeira lição que nós aprendemos: Deus é soberano. Nem sempre Ele vai curar, irmãos, mas nem por isso eu tenho que deixar de orar por cura. Nem por isso eu tenho que deixar de entender que Deus ainda cura, porque Ele cura ainda, Ele faz milagres. Pessoas ainda vomitam tumor, vomitam câncer. Crianças ainda que tem uma perna menor que a outra, faz a perna ficar equalizada. Irmão, eu já vi milagre. Pessoas que estão possessas por demônios são libertas no nome de Jesus Cristo. Não tem outro nome.
Não tem outro nome. Se você vê alguém possesso, vai expulsar o seu nome para você ver a invertida que você vai levar. Vai expulsar o nome de qualquer outra coisa para ver a invertida que você vai. É o nome de Jesus que tem o poder de atuar na vida do homem e paralisar todas as influências malignas que estão sobre ele. O que eu não posso fazer é achar que Deus, Ele tem que fazer na minha vida. Deus não tem que fazer nada, irmão. Deus já morreu e ressuscitou na cruz do Calvário por você. Eu e você somos culpados de Cristo ter ido até o madeiro e morrido na cruz, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade foram levados sobre Cristo na cruz do Calvário. Aí você fala assim: mas pastor, tem gente que nem ama Jesus. Pois é, mas Ele fez isso por ela também. Ele morreu e Ele ressuscitou por ela também. Porque Ele não olhou a quem Ele ia amar, Ele amou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que, irmão? É um precedente. Isso é o que? É uma abertura de uma ação divina. Se você servir a Cristo, se você estiver em Cristo, você viverá algo poderoso na presença dEle. Não há outro caminho, não há outra direção. É somente por Cristo, é no nome de Cristo, é na pessoa de Cristo que nós podemos alcançar grandes coisas e viver grandes coisas. Então eu tenho que me alegrar por saber que era para eu morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas Ele morreu por mim. Ele foi em meu lugar para que fosse gerado esperança em mim, para que fosse gerado vida em mim, e hoje através dessa vida que eu tenho, eu posso servi-lo. Então se Ele curar, eu vou me alegrar. Vai ou não vai, irmão? Eu me alegro. Se o paralítico andar aqui, eu vou pular no mistério a manhã toda. Mas e se Deus não fizer o paralítico andar? Eu vou continuar tendo intimidade, eu vou continuar tendo um relacionamento profundo com Cristo. Eu vou continuar servindo a Ele, porque independente se Ele fizer alguma coisa por mim, Ele já fez todas as coisas na cruz do Calvário por minha vida. Louvado seja Deus. Nem todos vão ser curados, mas Deus continua sendo Deus. Segunda lição: temos que abandonar algumas coisas. O que é que Paulo fez? E deixei. Esse texto, essa parte, ela me marcou, porque Paulo simplesmente deixou. Paulo às vezes podia já ter orado por ele mesmo, com certeza. Paulo era crente, orou por ele, passou o óleo de ungido, fez propósito, fez campanha. Deixei. Temos que abandonar algumas coisas. Fala para o irmão que está ao teu lado, se você tem que abandonar algumas coisas. Temos dificuldades de se desconectar de coisas, pessoas, situações. Amarrado. Se fulano não for, eu não vou. Você sabe que meu processo de conversão, eu era do Grêmio Estudantil na época de escola, tinha muitos amigos, irmãos. E como eu era do carnaval também antes de vir para Cristo, era muita amizade, era muita gente. Então, de todos os amigos, minha mãe sabe, era muitos, a pessoa em casa. Eu ficava muito fora de casa também, porque vivia na escola e saía com os amigos. E sobrou 3 amigos. Sobrou o Rafael, né, que eu vi ontem lá. Falei, vai em casa tomar um café. Rafael que vai casar em nome de Jesus, estou orando muito por ele. Tem o Tiago também, que o Tiago é amigo de infância, na realidade de infância mesmo. E o César, né? O César, são mais de 15 anos de amizade que eu tenho com o César, né? Ele tinha uma carroça, ele e o pai dele, que pegava papelão na rua. E meu pai tinha amizade com o pai dele, e aí a gente ficou amigo. Então às vezes eu chamava o César para brincar, ele falava, ó, tem que trabalhar primeiro, para ajudar a família dentro de casa. As meninas pequenas que ele cuidava, ele e a Carol cuidavam, as crianças tudo pequenininha dentro de casa, e esperava para brincar. Então eu tive muitos amigos, ou muitas pessoas que se diziam amigas, mas para mim foi um processo, e é um processo até hoje,
Porque tem pessoas que a gente gosta muito, mas Deus já tem um outro patamar para nós, Deus tem um outro propósito para nós, e nós precisamos aceitar essa novidade de Deus, e essas desconexões são importantes, porque elas vão ocasionar novas conexões na nossa vida. Então tem pessoas que vão olhar e vão falar assim: olha, eu vou ficar com você é meu amigo, mas o papo é outro. Hoje eu sou um jovem pastor, então tem conversa que não convém, tem assunto que não convém, tem comentário que não convém. E às vezes você vai encontrar aquele amigão do mundo, mas não é a mesma sintonia mais, porque você está em outra esfera, você está em outra dimensão. Isso não estou falando de excluir pessoas, pelo contrário, o Evangelho ensina a nós amarmos a todos. Mas eu estou falando de você entender para onde Deus Ele quer te levar, e para que Ele possa te levar para esse patamar, você tem que entender que coisas vão ter que ser desconectadas da sua vida, para que as novidades de Deus possam vir sobre ti. Então até quando Paulo ia ficar impondo a mão ali sobre o seu amigo, sobre o seu irmão Trófimo lá em Mileto? Até quando Paulo ia ficar na cidade de Mileto lá, intervindo, orando? Não, ele tinha uma obra para fazer, ele tinha um propósito a cumprir, ele tinha uma missão designada, e Deus o chamava para isso, e ele teve que se desconectar, apesar de ser um grande amigo, apesar de ser um grande irmão, apesar de ser um grande obreiro. Mas era um momento em que Paulo precisava continuar a obra de Cristo, que era maior do que as amizades, do que os relacionamentos que ele poderia ter. Precisamos desapegar de sentimentos que estamos carregando. Quantas coisas do passado e que às vezes você ainda carrega. E agora fechando esse ano abençoado de 2023, parece que essas coisas ainda são latentes na sua alma. Parece que as frustrações antigas, elas ainda direcionam o seu presente, elas coordenam os seus sentimentos hoje. Geralmente quando você é ferido, parece que é difícil, e você começa a ficar na cautela, você começa a ficar na defensiva, porque você tem medo de se frustrar de novo, você tem medo de arriscar de novo, e de bater a cara na frente novamente. Você fala: não, agora eu vou ser mais cauteloso, agora eu vou ser mais conservador com isso. E deixa de experimentar o que Deus Ele tem, porque está inseguro em viver o novo, está preso em sentimentos do passado, que não estão acrescentando e agregando nada na sua vida. Tem coisas que é para você fazer, e não dá para levar pessoas com você. Você tem coisas a fazer e não adianta você querer encaixar outras pessoas nisso, porque isso é o que Deus Ele tem para a sua vida. Quantos que eu queria que tivessem aqui? Quantos já estiveram aqui e hoje não estão mais? E isso nos frustra, isso nos desanima, isso nos traz um certo desconforto. Mas nós temos que entender a missão que estamos, e que não importa quem virá ou quem poderá partir, mas nós temos que continuar dentro do propósito de Deus. E isso eu digo na sua vida pessoal, isso eu digo para você como pessoa, aonde você está hoje, quais são as conquistas que você tem, quais são as coisas que você colocou como objetivos e foram conquistados, e aonde você quer chegar, e o que você está disposto a fazer para chegar aonde você quer chegar. Nem sempre vai dar para levar todo mundo, nem sempre vai dar para levar todo mundo. Quantas, né, amor? Quantas famílias lá perto de casa que a gente não queria trazer? Se tivesse um ônibus, né, ia trazer todos. Mas não é assim. Nós temos que entender o nosso propósito no aqui e agora. E não dá para ficar querendo arrastar. Não, você vem, não, vem aqui comigo. Não dá, vai se conectar quem tiver que se conectar, vai se desconectar quem tiver que se desconectar. Mas o mais importante é eu entender a voz de Deus, entender o propósito de Deus, entender o querer de Deus e praticar a vontade dEle, por mais que isso me custe, mas é o que Deus Ele quer de mim. Não tem a ver com amar as pessoas, mas de entender sua jornada. Eu não posso abandonar ele, porque, poxa, essa pessoa ela é tão bacana comigo, ela é tão legal, então eu não posso deixar.
Eu não posso deixar de ir, eu não posso deixar de ajudar. Eu tinha uma época que eu tinha essas paradas doidas. Não, olha, essa pessoa vem me ajudar, eu preciso ir lá ajudar ela, por mais que custe. E não é assim. Tem hora que você vai ter que falar não. Mas o não significa que você não ame ela, pastor Daniel. Pelo contrário, você a ama e você se ama e você precisa viver um novo. E ela tem que entender isso. Aleluia. Aleluia. Você deve fazer o que Deus pediu para você fazer. Está disposto? Está disposto a ouvir a voz de Deus e falar: tá bom, Senhor, esse ano vai ter uma virada sobrenatural, porque eu estou disposto a abraçar o chamado, eu estou disposto a abraçar o teu querer, eu estou disposto a abraçar a tua vontade. Irmão, se eu estou aqui, se nós estamos aqui com esta igreja, pela vontade de Deus e pela obediência, porque oportunidades não faltam. Eu podia pegar minha família e falar: olha, vamos sentar e só convites não faltam, irmão, para ser co-pastor, para dirigir ministérios grandes, igreja grande. Mas a gente entende aonde Deus nos plantou, e com muita humildade e perseverança, nós amamos as vidas que aqui estão, nós amamos esse lugar e confiantes estamos de que algo extraordinário acontecerá em nosso meio. E isso é convicção da visão que Deus Ele te deu. Se Deus te deu uma visão, você vai ter provisão, você vai ser sustentado pela mão do Altíssimo. Oh, aleluia. O dia que você começar a receber algo novo de Deus, muitos amigos vão querer se afastar de você. Nem todos vão para esse novo tempo. Alguns vão olhar e vão falar: ai, você está mais exibido. Ai, só porque você tem essa voz abençoada. Vão ficar meio enciumados, mas você está em outro patamar. Isso não tem a ver com ego, isso não tem a ver com o seu eu. Não tem a ver, irmão, não tem. Isso tem a ver aonde Deus quer te levar. Por isso que alguns vão olhar e vão falar: ai, mas você está parecendo, você não me liga. Ai, mas você está numa grande obra e não pode parar, meu. Você está fazendo coisas novas e não pode parar. Os assuntos mudaram, a rotina mudou, o leme do seu barco está em outra direção. Então não dá mais, os assuntos não casam mais, o tempo não casa mais. É um novo tempo de Deus. Aleluia. Oh, a glórias. Olha só esse exemplo. Em uma empresa, quando você recebe uma promoção para gerente, você vai ter que escolher ficar com as velhas amizades ou ser o gerente que sua empresa quer. O camarada é amigão de todo mundo na empresa. Ah, chegou o Derção. Eu trabalhava numa empresa de marketing e eu fazia o café todo dia. Irmão, quando eu não fazia o café, o céu fechava lá. Virei. Aí o meu superior pegou e falou assim: olha, Derção, eu preciso que você ajude a cuidar do site da nossa empresa. E aí a dedicação aumentou, eu não pude fazer mais o café. E tem a ver com isso. Quando Deus te leva para um outro patamar, já não vai dar mais para você ser amigão de todo mundo. Você vai ter que entender que agora a sua empresa está exigindo de você e uma dedicação maior, um esmero maior sobre essa nova fase que eles te colocaram. E quando Deus Ele te leva para uma nova fase, é isso. Tem coisas que não cabem mais, tem situações que não cabem mais, porque é o novo de Deus. Muitos não querem abandonar as amizades para viver algo novo. Ou a pessoa aceita o novo de Deus, mas quer adaptar o novo de Deus com as coisas velhas. Quando você adapta o novo de Deus com as coisas velhas, você fica paralisado no tempo. Você fica entre continuar com as coisas velhas e usufruir das coisas novas. Você fica no meio tempo. Só que o tempo voa, irmão. Os anos passam. Quantos amigos eu já perdi ao longo desses anos? Quantos amigos meus já morreram ao longo desses anos? Quantos amigos meus já abandonaram a fé cristã? E olha, só Deus na causa como eles estão. Porque o tempo passa e você precisa ir. Você precisa prosseguir. Se você ficar preso às pessoas, elas vão te empurrar para baixo. Elas vão limitar a sua visão. Elas vão limitar o seu alcance, irmãos.
E não é isso que Deus tem para você. Você tem que levantar a âncora. Você tem que levantar a âncora e falar: beleza, Deus, vamos junto, porque eu estou esse novo tempo. Aleluia. E se esse abandonar for você mesmo, ter que abandonar alguma coisa em seu coração, nas suas emoções ou sentimento. Porque isso tem a ver com deixar. Nós falamos com deixar coisas, amizades e tal, mas isso tiver a ver com você, você tem que deixar algumas coisas. Você tem que deixar alguns temperamentos, algumas atitudes, algumas coisas. Sabe, a Bíblia fala que nós somos moldados à estatura do varão perfeito. É um processo de crescimento e amadurecimento. Só que eu tenho que aceitar esse processo. E esse processo, ele gira em torno de um confronto, né? E eu sou confrontado, irmão, com as pessoas que eu me aconselho, com as pessoas que me discipulam, com as pessoas que me mentoreiam. Eu sou confrontado. E às vezes você vai engolir, não tem nem saliva para engolir, porque o negócio desce. Mas isso faz parte, eu aceito, eu falo: beleza, eu vou me analisar mais, eu vou me observar mais. Porque tem pessoas que olham e colocam defeito em todos, menos nela. Tudo está errado, menos ela está errado. Todo mundo está sem razão, só ela está com razão, só ele está com a razão. Isso é terrível, porque nós deixamos de olhar para o nosso interior e fazer uma autoanálise crítica de quem nós somos, de como nós estamos e o que nós estamos fazendo da nossa vida. Deus, Ele tem esses dois parâmetros para nós nesta manhã, sobre esse fim de ano, sobre essa reflexão que estamos fazendo nesse domingo. Uma é coisas que eu vou ter que deixar, pessoas que eu vou ter que entender que eu tenho que deixar. E outras é coisas do meu interior que eu vou ter que deixar ser arrancadas de mim. E isso dói, irmão. Porque cada um veio de uma família, não é? A igreja é isso, irmão. Cada um veio de uma família, cada um é uma cabeça. E se não for Jesus no barco, a gente afunda. Mas é isso, a gente vai se entendendo. A gente vai se conhecendo. A gente vai se relacionando, vai criando vínculos relacionais, e isso vai trazendo para nós unidade, amadurecimento, compreensão, e nós vamos aprendendo. Não é porque eu sou o pastor que eu vou estar 100% certo, mas nós temos a maturidade de entendermos quando estamos certos e quando estamos errados também. Quando falar: poxa, eu estou errado aqui, e reconhecer isso, e isso faz parte do deixar. Você já parou para pensar que o teto pode ser você mesmo? Esse impedimento que você está vivendo, essa situação que você fala assim: poxa, pastor, vem ano, sai ano, eu continuo. Às vezes é você, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seus filhos, não é seus amigos, é você. Não é o louvor da igreja, que diga-se passagem é uma bênção. É você. O teto às vezes é você. Você tem que se auto-romper para conseguir ter novidades de Deus sobre a sua vida sendo liberada. Você quer tanto as coisas, mas o quanto você aguenta a dor é o tanto que você vai conquistar. Quanto mais ali você continuar resiliente, constante, irmão, isso é o tamanho da bênção que vai ser liberada. Isso é o tamanho da colheita que vai vir, irmão. Eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim: olha, eu vou ter que, eu não sei como vai ser a bênção, porque ela vai ser tão grande. Se for falar proporcionalmente, né, aos desafios, ela vai ser tão grande, mas tão grande, que eu não sei onde vai caber tudo isso. Mas venha, né, irmão? Venha a bênção, amém? Glória a Deus. Bom, tem coisas que você está deixando de viver porque ainda está amarrado com pessoas que não estão no propósito. Você vai ter que se desconectar de coisas. Foi essa palavra que Deus nos trouxe essa manhã, irmãos. Eu estou vivendo esse processo. Porque para um pastor não é fácil não. A gente ama todo mundo, irmão. A gente quer todo mundo bem.
A gente vê um membro ruinzinho com febre, a gente fica mal. Você sente, né? Coisa de pastor, ver de pastor é isso. Então, tem um texto do Thomas Edison que diz: o sucesso é constituído por 10% de inspiração. 10% você fica inspirado ali. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E 90% de transpiração. O Silvio Santos disse essa frase, já que ficou um best-seller, né? Que ele abre o paletó dele, e o paletó dele todo molhado, né? Porque perguntam para ele, né, qual é o segredo do seu sucesso, Silvio Santos? E ele fala, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito esforço, irmão, mas a certeza da vitória é gigante. Quando você continua, quando você percebe, grandes homens começaram em pequenas garagens, né, Leandro? Abriram as suas garagens, começaram a mexer ali nos equipamentos e viraram homens que ajudaram a revolucionar o mundo da tecnologia. E você é diferente deles? Não! O que vai diferir os grandes dos pequenos é a resiliência, é a constância. Deus nos chamou para isso, para sermos constantes. Então fica firme, está doendo, fica firme, porque você receberá um grande prêmio pela sua persistência. Louvado seja Deus, amém? Sou Igreja de Deus.